Fala pessoal, nessa aula aqui a gente vai aprender mais dois recursos muito interessantes aqui do Excel. O primeiro dos recursos é o que a gente chama de modo de remoção de dados duplicados, né, o remover duplicadas, e a gente vai falar um pouquinho aqui também sobre o preenchimento relâmpago. Vamos ver como é que funcionam esses grupos aqui de organização e de ferramenta de dados, tá? Pertencentes ainda aqui à nossa guia de dados. Então vamos lá, começando aqui com remover valores duplicados. Como é que isso funciona? Veja bem, nessa planilha daqui, a gente tem algumas referências, né? A gente tem um nome, uma lista, uma coluna de nome de pessoas. Mais à direita a gente tem uma relação de esportes as quais essas pessoas praticam, né? Contemplam. Mais aqui à direita a gente tem o gênero, né, delas, masculino ou feminino. E mais aqui à direita a gente tem a parte aqui de gols ou pontos marcados. Então, gols aqui, se a pessoa é praticante de futebol, e se for de vôlei, a quantidade de pontos que foram marcados ao longo dos jogos disputados, né? Então, beleza. Se a gente observar somente essa coluna aqui, ó, dos gols e pontos marcados, dá para a gente observar que nós temos alguns valores repetidos aqui dentro. Por exemplo, eu tenho 8 aqui, tenho 8 aqui embaixo, aqui eu tenho 6 e 6, eu tenho 4 e 4, a gente tem 0 e 0, né? A gente tem vários valores aqui que estão repetidos. Como é que a gente faria para poder organizar e eliminar, por exemplo, esses valores repetidos? Muito simples aqui no Excel. Ó. Eu vou fazer a seleção do intervalo de valores que eu quero organizar, né, e remover as duplicadas, e clico aqui em cima, ó, nessa caixa aqui, remover duplicadas. Venho aqui normal. Ó. Então, nesse caso aqui, ele vai abrir essa caixinha para a gente e ele pergunta o que você deseja fazer, se você quer expandir a seleção ou se quer continuar com a seleção atual. Vamos continuar com a seleção atual porque eu quero mexer somente com esses dados aqui, certo? Então, vou clicar aqui nessa caixinha, ó, remover duplicadas, ele vai mostrar aqui, está se referindo a essa coluna, gols e pontos marcados, perfeito, é a nossa coluna mesmo, é essa que a gente quer modificar, e vou dar um OK. E aqui ele mostra essa mensagem, ó, 6 valores duplicados encontrados e removidos, 9 valores exclusivos restantes, ou seja, desse total de valores aqui, 9 não tinham repetição e 6 estavam repetidos. Então o que foi que ele fez? Ó? Ele eliminou os valores repetidos e manteve somente os valores exclusivos, né, que não tinham nenhuma repetição. Legal, vou dar um Ctrl Z aqui para a gente desfazer essa ação, certo? E vamos fazer a mesma coisa aqui, só que dessa vez com a coluna aqui de gênero. Olha só, aqui em gênero a gente tem masculino, feminino e só tem esses dois mesmo. No mais são apenas repetições aqui dos gêneros, certo? Então vou selecionar aqui tudo. Vou vir aqui, ó, de novo, remover duplicadas, continuar com a seleção atual, remover duplicadas. Selecionou só o gênero, beleza, é a coluna mesmo que a gente quer fazer e dou um OK. Veja só que ele manteve aqui, ó, somente 2 entradas. 13 valores duplicados encontrados e removidos e 2 valores exclusivos restantes. Como o restante eram somente repetições, ele eliminou toda essa parte aqui. Vamos desfazer essa ação aqui e vamos fazer mais uma vez esse teste aqui, só que agora dentro da coluna esporte. Então você já sabe como é, seleciona tudo aqui, vem aqui em remover duplicadas, continuar com a seleção atual, clico aqui em cima, ó, OK, beleza, tudo certo. Deixou somente futebol, vôlei, o restante são só variações entre eles. Bem fácil, bem simples, bem tranquilo quanto a isso aqui. Só que vamos ver uma aplicação que faz mais sentido para essa remoção de duplicadas aqui para a gente. Ó. Logo de cara, pessoal, quando a gente olha aqui esses dados, a gente tem uma entrada completa aqui de dados repetida. Como assim? Olha só para cá. Ó. Eu tenho aqui a Renata, que joga vôlei, é do sexo feminino e tem 8 pontos marcados. Se você olhar com bem atenção, tem uma linha exatamente igual aqui embaixo. Ó. Renata, vôlei feminino, 8. Então isso aqui a gente tem uma linha completa repetida. Inclusive esse aqui, pessoal, é de longe o cenário mais comum que vocês vão encontrar. Quando a gente manipular com planilhas muito grandes, com dados muito extensos, volumosos, 10 mil, 20 mil, 50 mil entradas, vai ficar difícil ao olho nu a gente conseguir entender quando é que a gente vai ter dados repetidos. E aí, para que a gente organize todos esses dados, é interessante que a gente utilize essa opção de remover duplicadas. Como é que nós fazemos isso? Ó? Nesse caso aqui, eu vou selecionar aqui tudo. Veja que eu nem preciso selecionar o grupo todo. Basta vir aqui, ó. E ao invés de utilizar a opção continuar com a seleção atual que a gente está fazendo, vamos botar aqui a opção expandir seleção, certo? Veja que ele já selecionou tudo aqui para a gente, ó. Selecionou todo o volume. E aqui ele vai fazer análise de todas as colunas, né? De nome, esporte, gênero e gols e pontos marcados. Vou dar um OK aqui e ele falou, ó.
um valor duplicado encontrado e removido, 14 valores exclusivos. Então, das 15 entradas que nós tínhamos aqui, somente uma era de fato duplicada, né, com todos os valores iguais. E o que foi que ele fez? Removeu esses dados aqui para a gente. Certo, então vamos desfazer aqui essa remoção da linha, já coloquei aqui a linha de volta, e vamos aprender mais um outro recurso muito legal, muito interessante aqui do Excel, certo? Esse recurso aqui, pessoal, é o de preenchimento relâmpago. Como é que ele funciona? Eu vou criar mais uma coluna aqui, certo? Chamada de e-mail. Pronto. Selecionei ela aqui e deixei ela aqui em cima, tá? E-mail. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu dar um espacinho aqui maior, só para poder organizar mais esses dados. Pronto. Então, vamos preencher o e-mail dessas pessoas aqui que trabalham na empresa, certo? Que praticam esporte, na verdade, né? Que são vinculadas a um grupo aqui. Tá, então a primeira entrada eu tenho aqui o Cláudio, né? Então eu vou escrever aqui, ó. Claudio@email.com. A segunda seria a da Renata, certo? Então, como é que eu faria isso aqui, ó? O correto seria eu preencher aqui também, né? Colocar aqui renata@email.com, joão@email.com. Vamos supor que todo mundo fosse vinculado ao mesmo, sei lá, departamento esportivo, empresa de esporte que contrata isso aqui, né? Esses atletas, e todos eles tivessem um mesmo domínio de e-mail, né? Que é essa parte aqui, o domínio, essa parte que vem aqui depois do arroba. Como o Excel ele sempre tem alguma forma, ele sempre tem uma ferramentazinha ali para facilitar a nossa vida, agilizar, né, as coisas para que a gente não precise estar reescrevendo tudo manualmente. Existe esse recurso bem interessante aqui, ó, chamado de preenchimento automático, que ele é extremamente simples. Eu simplesmente vou selecionar aqui a célula onde eu quero replicar esses dados, né, continuar aqui com a escrita e vou clicar aqui em cima, ó, preenchimento relâmpago. Fiz aqui e ele preencheu tudo aqui para mim. Mas opa, professor, peraí, a gente tem um errinho aqui, ó. Veja bem, eu tenho aqui claudio@email.com, beleza? Depois eu tenho renata@efeio.com. Depois aqui vem João, @email, depois Rebeca@efeio. Então assim, tem alguma coisa estranha aqui nesse sentido, certo? Nesse caso aqui, ele interpretou com base nesse segundo nome aqui que veio. Eu tô achando que ele fez a seguinte avaliação aqui, ó. Por exemplo, o claudio@email.com, ele tá associando que esse M talvez venha de masculino, não sei. Aí colocou aqui, vê que o M tá de masculino e o F feminino quando a gente tem entradas femininas, né? Tô achando que foi isso que fez. Só que o que foi que aconteceu? Esse recurso aqui ele utiliza a inteligência do Excel para fazer, pessoal, mas funciona da seguinte forma: quanto mais repetições a gente fizer para ele, a forma do Excel entender melhor como é que funcionam esses dados fica mais assertiva. Então vou desfazer essa segunda entrada aqui, eu vou dar mais um exemplo para ele, que aí eu acho que não vai errar não. Então escrevi aqui, ó, Renata, vamos lá, @email.com. E agora vou até explicar aqui para vocês, ó. Ao invés da gente fazer essa seleção clicando aqui em cima, basta simplesmente dar o atalho aqui, o Ctrl E, tá? Então vou clicar aqui em cima, Ctrl E. Veja que agora deu certo, ele colocou para todo mundo aqui, o João, Rebeca, Gabriel, Larissa, todo mundo @email.com. Então esse recurso aqui, pessoal, é bem interessante, inclusive ele vai agilizar pra caramba a nossa vida aí quando a gente precisa preencher dados que estão teoricamente repetidos aí pra gente poupar todo esse esforço manual, né? Tá, agora vamos dar só mais um exemplo aqui do preenchimento relâmpago. Vamos fazer essa organização dos dados aqui da seguinte forma. Eu vou criar uma outra coluna aqui e eu vou colocar, sei lá, deixa eu ver aqui, nome e esporte. Beleza. Tá. Então veja bem, aqui eu tenho o nome da pessoa e tenho o esporte. Só que aqui a gente tem esses dados separados em duas colunas. Veja bem, eu tenho aqui Cláudio, futebol, Renata, vôlei, são em colunas separadas. Imagina se eu quisesse juntar essas colunas que estão separadas. Tem como fazer? Claro que tem. A gente vem aqui no nome esporte. Isso aqui, pessoal, pode até servir como o identificador mais rápido, sabe? Por exemplo, você olha para uma coluna só, vê logo o nome e o esporte que aquela pessoa está vinculada, e aí fica mais rápido da gente encontrar localizado dessa forma, né? Como é que funcionaria isso? Então ficaria mais ou menos assim, ó. Vou colocar aqui Cláudio, eu vou colocar um tracinho aqui para separar e eu vou colocar aqui, ó, futebol. Pronto. E agora vamos vir aqui para a opção aqui embaixo. Vou dar um Ctrl E, vamos ver se ele entendeu ou se a gente precisa dar dois exemplos, né? Como foi a situação anterior que a gente fez ali no e-mail. Então vou dar um Ctrl E, ó.
Veja bem aqui, vamos ver se está certinho. Renata, vôlei, beleza. João, futebol, ok. Rebeca, vôlei. Veja que ele acertou em todos os casos aqui. Então é uma possibilidade da gente fazer dessa forma, ou podemos fazer também aqui, ó. Nem usar, não precisa nem usar esse separador. Talvez colocar aqui, ó. Cláudio, deixa eu ver aqui, joga futebol, por exemplo, tá? Agora vamos dar o Ctrl E aqui, ó. Vamos ver se ele pega. Renata joga vôlei, João joga futebol, Rebeca joga vôlei. Vê que isso aí também vai dar uma agilidade visual muito grande para o recurso que a gente está querendo fazer. Certo, então aqui vamos ver mais uma aplicação aqui das nossas ferramentas de dados ainda aqui dentro do grupo dados. Agora a gente vai ver um recurso aqui de conversão, tá? De texto para colunas. É basicamente o contrário do que a gente fez aqui. A gente converteu aqui colunas em texto e agora a gente vai converter texto em colunas. Como é que funciona isso? Bem simples, ó. Veja bem aqui, eu fiz uma pequena alteração aqui nessa coluna esporte e coloquei aqui, ó, time de futebol, time de vôlei, tal, seguindo essa mesma lógica aqui para todas as células do grupo. Funciona da seguinte forma, mais ou menos, ó. Eu vou fazer a seleção aqui e vou clicar aqui em cima em texto para colunas. Então a teoria é que ele converta o texto diretamente aqui para colunas. Tá, então eu abro aqui esse assistente, né, de conversão e a gente tem duas opções aqui, né? A gente tem a opção delimitado e tem a opção de largura fixa. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar essa primeira opção delimitada, que ela é mais usada, mais simples de se trabalhar também. Vou vir aqui em avançar e aqui eu vou fazer o seguinte, ó, pessoal. Vou marcar essa caixinha aqui, espaço. Esse outro posso desmarcar, que por hora a gente não vai usar também não. Então, veja bem, ó, que quando eu clico em marcar, observa o que acontece aqui embaixo, ó. Ele já mostra mais ou menos, ele dá uma pré-visualização de como é que vai ficar a nossa coluna depois da alteração. Então antes, ó, eu tinha uma coluna só, chamada time de futebol, time de vôlei e tal, e agora se eu marcar aqui em cima, ele vai separar em três colunas, ó, uma coluna só time, outra de futebol, vôlei. Só que aqui, pessoal, é o seguinte, se a gente concluir agora, tem um pequeno probleminha. Como eu não tenho espaço, ele vai jogar esses dados aqui para cima, o que vai acabar cobrindo os dados. Ele não vai apagar os dados que tem e colocar dados novos, tá? Mas ele vai sobrescrever. É como se ele colocasse por cima. Então, para resolver esse problema, antes de fazer essa organização, é interessante que a gente acrescente duas colunas aqui no meio entre esses dois grupos aqui, que é bem fácil, bem tranquilo de fazer. Uma dicasinha da gente fazer isso mais rápido é o seguinte, ó, você vem com o mouse aqui em cima da letra da coluna, clica com o botão direito e vem aqui em inserir. Pronto, já inseriu aqui pra gente, ó. Só que como são duas, a gente precisa de mais uma. Então vou clicar aqui de novo no C, inserir, pronto, já fez aqui uma separação, tá? Então agora a gente pode voltar lá, ó. Selecionei tudo aqui, texto para colunas, vou aqui na primeira opção delimitado, avançar, ele já mostra aqui, ó, pra gente como vai ficar mais ou menos e dou um concluir aqui direto. Então olha só o que ele fez, ó. Os valores que estavam na mesma coluna, ele separou agora em três. Então ficou time, D e o esporte que a pessoa pratica. Tranquilo? Essa aqui é uma das aplicações que a gente consegue fazer com a conversão de texto para colunas. Pronto, agora vamos desfazer isso aqui, para a gente voltar lá para a opção anterior, e eu vou dar mais um exemplo. Vamos fazer o seguinte, uma aplicação mais legal aqui também, ó. Por exemplo, deixa eu voltar aqui para a planilha da aula passada, deixa eu separar essa parte, copiar essa parte aqui do e-mail para a gente. Então vamos copiar isso aqui e a gente passa para lá, para o outro lado. Copiei aqui, vamos deixar aqui essa parte aqui dos e-mails da galera, né? Pronto, coloquei aqui do lado. Agora vamos fazer o seguinte, ó, a gente vai aplicar esse mesmo recurso aqui de conversão de texto para colunas, só que utilizando um separador que é um caractere em comum que a gente tem para todos esses dados aqui no e-mail. Veja bem, pessoal, aqui a gente tem algumas estruturas, né? Por exemplo, aqui eu tenho o nome da pessoa, tem um arroba e tem o que a gente chama de domínio, né? Que é o servidor aqui de e-mail que está utilizando. Então, para cada pessoa dessa, eu vou ter um nome, arroba e um servidor de domínio. Isso aqui são duas partes, né? E cada parte dessa aqui está sendo separada por um separador. E quem está fazendo o papel aqui de separador é o que a gente chama de arroba. Como é que a gente pode configurar isso aqui para fazer essa conversão de textos? Olha só que interessante, ó. Vou selecionar tudo aqui, vou vir aqui em texto para colunas, utilizando a mesma opção aqui delimitado, a gente avança. E agora eu vou desmarcar essa caixinha aqui, espaço, eu vou vir aqui em outros. E ao invés de utilizar como separador, né, como delimitador, eu vou colocar o arroba aqui do lado. Então isso aqui que vai servir para separar o nome da pessoa do servidor de e-mail. E agora eu vou dar um OK aqui, ó.
Olha só, aqui a gente tem os nomes e aqui a gente tem a parte de e-mail. E agora a gente consegue ter a separação entre toda essa entrada aqui de dados. Pronto, aqui show de bola. Ó. Olha só que interessante, a gente conseguiu fazer a separação entre essas partes. Vamos dar só mais um último exemplo utilizando aqui a conversão de texto para colunas para vocês entenderem como pode ser aplicado em muitos fundamentos aí diferentes. Vamos criar mais uma coluna aqui e eu vou colocar o seguinte, ó. Vamos fazer uma referência aqui, certo? Vamos referenciar aqui o nome, o esporte e o gênero. Então vai ser o seguinte, ó. Vou fazer da seguinte forma aqui, ó. Cláudio, coloquei aqui, ponto e vírgula, futebol, ponto e vírgula, masculino. Escrevemos aqui essa primeira parte, né? E a gente vamos reescrever para mais as 14 entradas restantes. Só que a gente aprendeu que o Excel é top, né? Então, obviamente, a gente não precisa fazer tudo isso aqui manualmente. A gente pode utilizar o recurso de preenchimento, relâmpago para agilizar a nossa vida, né? Então, vou selecionar a etapa aqui de baixo, dou um Ctrl E e olha só que massa. Renata, vôlei feminino, João, futebol masculino, separou tudo, organizou esses dados aqui pra gente. Só que nesse caso aqui, pessoal, a gente também está com entradas comuns e a gente vai converter aqui texto para colunas. A gente poderia transformar esses dados aqui que estão desorganizados, né, separados aqui somente por ponto e vírgula, e vamos colocar isso aqui em colunas separadas. Como é que a gente faz isso aqui? Seria o mesmo princípio anterior. Seleciono aqui essa parte toda, ó, texto para colunas, vou aqui na opção delimitado, avançar, desmarco aqui o caractere separador, né, que nesse caso a gente não tem, ou até poderia utilizar, né, e eu deixo marcado aqui, ó, o ponto e vírgula. Veja bem, então aqui, ó, a visualização que a gente tem agora, se eu separar por ponto e vírgula, ele vai deixar, ó, uma coluna para os nomes, uma coluna para o esporte, outra para o gênero, certo? Ou também poderia até utilizar aqui outros, ó, ao invés do arroba, eu separo e coloco um ponto e vírgula, dá na mesma, né? São duas formas diferentes da gente chegar no mesmo resultado, mas vamos ser inteligentes, se já existe o recurso pronto, a gente clica aqui em cima, né? Então avançar aqui e concluir, e olha só, separou todos os dados aqui pra gente. Beleza, pessoal? Então tem essas duas formas aí da gente manipular dados, né? Agrupando de texto para coluna ou o contrário, de coluna para texto. Espero que você esteja de verdade curtindo essa aula aí. Deixa sua dúvida aí embaixo nos comentários. A gente vai ter o maior prazer do mundo em responder cada uma das dúvidas que tiverem aqui, tranquilo? Compartilhe esse curso com seus amigos, colegas da faculdade, do trabalho, para quem precisa aprender Excel, e tamo junto nessa jornada aí em busca do conhecimento. Valeu!